Sim, aqui, muito bem. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pela participação dos que já estão aqui comigo, né, nesse momento. Aqueles que vão assistir essa aula depois também, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço aí a atenção, a dedicação ao estudo, a disciplina aqui. E hoje a gente continua, então, falando um pouco mais sobre esses aspectos teóricos da contabilidade, entendendo como que funciona essa prática, né? Na aula anterior eu passei o exercício para vocês, a atividade ficou como prazo a data de hoje, justamente para a gente poder se encontrar e fazer esse bate-papo em relação ao processo, né? O que foi a aula anterior? Foi a desconstrução, né? Fazer o processo de trás para frente do que a gente viu como um balanço patrimonial em uma DRE. E aí eu passei um exercício para vocês, com outros valores, com algumas pequenas modificações, que seria esse aqui que a gente está vendo agora, que eu estou compartilhando na minha tela com vocês. Tem, assim, um aspecto mais enxuto, né, que foi para facilitar o processo de realização, enfim, para trazer aí um modelo base. Não quer dizer que a gente só vai trabalhar com exercícios dessa forma, tá? Eu até brinquei com vocês que eu ia fazer a prova nesse sentido, mas não necessariamente. A ideia aqui é que a gente possa, ao identificar ali o balanço patrimonial, começar a treinar o nosso cérebro a fazer algumas leituras obrigatórias para quem vai seguir essa carreira. Então, você precisa conhecer muito bem os elementos, entender essa estrutura das demonstrações, não só dessas duas, né? Estou trabalhando com as mais comuns e frequentes aí, só que a perspectiva é de que vocês, ao longo do tempo, vão trabalhar mais a DFC, vão trabalhar a DNPL, vão ter as disciplinas específicas que vão ajudar esses processos, né, essas construções aí, o estudo de custos, o estudo da parte tributária, entre outros aspectos, combinando sempre com o conhecimento de outras áreas, né, como a gente já comentou e conversou bastante. Tem que reunir aí conhecimento sobre o direito, sobre economia, sobre a própria psicologia, conhecimentos sociais, como nós conhecemos, que envolvem as atividades, né? E aí, aqui no exercício anterior, na atividade que eu passei para vocês, a gente tinha, então, que fazer esse processo de interpretação que ia culminar, né, nos lançamentos contábeis para efetivamente chegar ao mesmo resultado dentro de um balanço patrimonial, dentro de uma DRE. A aula de hoje, como eu explicava agora há pouco para os colegas, vai dar uma ênfase maior para a parte da DRE, que eu quero fazer algumas considerações, né? Assim como a gente já estudou numa aula específica lá todos os elementos dela, qual é a constituição, a diferença ali de você trabalhar uma DRE para uma sociedade anônima, para uma empresa menor, né, uma micro e pequena empresa, enfim. Então, tem algumas características que aos pouquinhos aí a gente vai desvendando. Então, conforme a gente fez na aula anterior, qual foi a leitura ou por onde que a gente começou a resolver este problema, esse quebra-cabeça? A gente observou, antes de mais nada, o conceito do patrimônio líquido. E ele, obrigatoriamente, tem que representar aquela equação fundamental, né? Qual que é a equação fundamental? Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, essa é a primeira observação que a gente precisa considerar. Dentro dessa estrutura, o patrimônio líquido, já expliquei para vocês, ele vai sempre representar uma obrigação que a entidade tem para com os sócios, né? Por isso ele está na coluna do passivo, por isso ele sempre vai estar lá presente. E não há uma entidade que não tenha ali um patrimônio líquido. Às vezes, é importante explicar isso também, eu não sei se eu já comentei, mas devo ter falado em algum momento, que a gente utiliza ou utilizava em alguns casos aí, a expressão patrimônio bruto e patrimônio líquido. Tá? Caso vocês ouçam, leiam ou vejam essa expressão de patrimônio bruto em algum lugar, nada mais é do que o conjunto de bens e direitos, né? O todo ali da entidade, a gente está falando então só do ativo. Isso também é meio recorrente aí se vocês pegarem um material mais antigo. Com o tempo passou-se a deixar de usar essa expressão. Então a gente iniciou justamente observando o próprio capital social, né, para entender como houve a criação dessa entidade. Na aula passada a gente falou daquelas perspectivas, eu tenho que tomar cuidado com o que quando eu olho o capital social. Eu vou ter que observar justamente a situação desse capital social, porque eu posso fazer a criação de uma entidade com a integralização desse capital social ou sem, né, na forma de subscrição. Essa expressão ela é utilizada para representar o que a gente chama de promessa, né, expectativa. Então, eu posso subscrever o capital social, dizer que futuramente ele será integralizado, eu vou depositar o dinheiro na conta corrente, eu vou fazer a integralização por meio de algum bem específico, de infraestrutura ali da entidade, etc. Né? Isso varia muito, tá? É uma decisão muito pessoal, digamos assim, dos sócios, do propósito daquela empresa, da realidade em que ela está inserida. O fundamental é que não existe no Brasil, né, conforme a legislação prevê, uma entidade que não possua capital social.
tá? Então, ela é a grande base e ela precisa existir ali justamente para mostrar como surgiu o patrimônio da entidade. Por isso que a gente vai olhar ele primeiro, né? Porque, evidentemente, para que haja patrimônio separado da pessoa jurídica, que era lá o antigo primeiro princípio da contabilidade, né? A diferença entre você considerar o patrimônio da pessoa física, ou seja, dos sócios, e da pessoa jurídica, constituindo ela, então, uma pessoa propriamente dita, né? Uma personalidade. Então, evidentemente, a gente precisa começar fazendo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor, o lançamento do capital social. Tá? Eu acho que aqui, nessa parte, para quem assistiu a aula anterior, ficou bem tranquilo, né, de fazer o raciocínio. E aí, justamente, para aplicar este raciocínio de débito e crédito, qual é a consideração que eu tenho que fazer? A natureza das contas, para daí identificar qual é o débito, qual é o crédito. Então, na dúvida, o que você sempre vai considerar? Qual é a origem, qual é o destino? Sendo crédito a origem e débito o destino. De quê? Desta aplicação, desses valores, desse recurso, desse capital, daquilo que for relacionado à operação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pode falar, José. Fica à vontade. Professor, lá na hora da venda lá, no caso, eu coloquei como Pix, porque eu não sabia como que eu colocava, né? Porque era no banco, não era? Para receber esse dinheiro da venda? Aqui você está falando? Porque ele vendeu, né? Sim, ele tem uma venda, ele tem uma receita. Aí, como não era em caixa, porque não tem caixa lá no patrimônio, eu coloquei como que ele tinha recebido via Pix, para poder justificar que tinha ido para o banco. Aí você está falando do histórico contábil? Ali no razão, né? No diário, né? Tá. Aí aqui no caso você escreveu assim, você quer dizer? Não, o só eu Pix? escrevi assim, venda de mercado. Não, na descrição ali, né? No tipo ali, 4, venda de mercadoria no valor. Aí eu coloquei Aqui. venda de mercadoria, receita de mercadoria, recebimento via Pix. Porque Sem eu não problema. sabia, né? Porque era para o banco, que não tinha caixa lá, né? Eu imaginei. Isso, de fato tem que ir para o raciocínio está certo. A forma em si aqui, a gente não está tão específico, né? Mas poderia colocar, considerar. Normalmente, essa parte dos itens que eu estou colocando aqui, essa parte de cima, o item 4 aqui, por exemplo, 3, enfim, eu coloco para separar as operações. Né? Mas o correto, o modelo tradicional, digamos assim, é a gente trazer aqui justo embaixo, né? Enfim, o associado, considerar um histórico. Então, poderia ser venda de mercadoria, conforme nota fiscal 99, recebimento na forma de PIX, entendeu? Ou na venda de cartão de crédito, algo nesse sentido também não teria problema. O fundamental é que você fez o débito banco, crédito, receita com venda, correto? Não, fiz, só que assim, ali que nem tipo ali tá escrito venda de mercadoria, né? Daí eu ainda coloquei venda de mercadoria, né? Pagamento via Pix, para me justificar que tinha ido pro banco, né? Sim, sim. Aí tem que observar que, assim, o fato da operação ter sido à vista indica, né, no caso aí, por exemplo, pode ser o Pix, pode ser o pagamento de um boleto, né? A ideia aqui é só você conceituar e diferenciar especificamente se ela foi à vista ou a prazo, porque dependendo do tipo da operação, né, se ela não é à vista, eu preciso de qualquer forma considerar a receita. Por quê? Porque a gente trabalha com regime de competência. Ou seja, quando foi a venda? Foi no mês de novembro, foi no mês de janeiro, foi no mês de fevereiro, enfim. Aquela receita pertence àquele período. Essa é a essência do lançamento. Mas aí a justificativa, a natureza da operação, entre outras características, isso também é tranquilo, não tem problema. Então, se a gente tivesse colocado também, tipo, recebimento via boleto também, né? Aí já automaticamente já se entende que foi para o banco. Exatamente. Aí a ideia é que, assim, o débito e crédito, o movimento a débito e a crédito da conta é que vão justificar esse lançamento, né? Então, o histórico, ele só não pode ser diferente do que você está registrando de débito e crédito. Você não poderia colocar, por exemplo, recebimento via Pix e debitar clientes a receber, salvo se ele pagou só uma parte, né? Metade à vista, metade a prazo. Então, a ideia é que só se observe e se tome esse cuidado, né? Qual é o destino ou para onde está sendo direcionada aquela receita. Porque daí, efetivamente, quando a gente faz lá a conciliação bancária, quando a gente faz o fechamento das receitas e das despesas, essas informações acabam fechando uma coisa com a outra, né? Então, é esse cuidado que tem que tomar. E aí, justamente, você faz a leitura porque não tem clientes a receber. Né? Então, pressupõe-se que, de alguma forma, essa venda tenha acontecido como forma à vista. Mas a minha venda deu outro valor, professor. Eu coloquei outro valor, então tá errado. Mas não é que aqui eu estou considerando
Eu acho que eu não atualizei ele aqui, ó. Porque a minha venda deu 1.051. Isso, exatamente. É Tá, vai, então eu errei. Por causa do modelo anterior. Acho que no lançamento anterior tinha sido 33 mil, salvo engano meu. Então tá certo, né? Isso, exatamente. Bem observado. Deixa eu já corrigir aqui, que depois daí eu posto, eu esqueço que tá precisando alterar, tá? Mas a gente vai indo item por item aqui rapidinho. Deixa eu só. Eu não vi se alguém. Não, não teve. Eu achei que eu tinha escutado um barulhinho e eu pensei que alguém tinha escrito ali. Tá, deixa eu só voltar aqui rapidão para a gente fazer aquele raciocínio. Então, capital social, fizemos a integralização. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Compra do veículo, compra do estoque, nessas primeiras partes? Como é que a gente estabelece esses valores aqui, então? O que eu tenho que observar? Eu vou debitar justamente pelo valor que está sendo apresentado no balanço, porque esse valor ele não muda. Ele nunca vai ser alterado até uma reavaliação contábil. Né? Quando que eu vou fazer uma reavaliação contábil? Quando, por exemplo, eu tiver a depreciação acumulada atingindo o valor total do bem. O dia que seria o prazo ali que a gente chama de vida útil, né? Dessa tabelinha que eu passo para vocês aqui. Então, somente em 5 anos. Mas aí eu preciso, estou refazendo uma avaliação do patrimônio, estou ajustando algumas coisas, fazendo algumas correções, talvez porque eu acredito que não foi bem registrado quando houve lá a compra, enfim, lá atrás. Também é possível, desde que você use uma metodologia, né, que justifique essa informação. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e alterar o valor de um bem para R$6.000 nesse caso, né, e não dar uma informação relevante que justifique esse tipo de alteração, o que é pouco comum, né? Dificilmente isso vai acontecer. Então, na dúvida, o que se considera? Se considera justamente o próprio valor fiscal, né, o valor de nota fiscal, porque é aquele documento que você vai se embasar, é aquele documento que vai justificar lá a sua compra. E aí, lembrar o quê? Que aqui a gente está fazendo o lançamento de uma compra de veículo à vista. Mas ainda que eu faça a compra do veículo financiado, a compra do veículo na condição de parcelado, na condição de a prazo, com uma entrada, algo nesse sentido, muda de onde está saindo o recurso. Tá? Então, não quer dizer que eu não vou registrar aquele bem no montante que ele representa. Aí eu faço um controlezinho patrimonial separado, né, que é o que a gente registra normalmente, para ir acumulando aquela depreciação e etc. Mas a ideia aqui é que o veículo, por base, ele tem seu valor contábil de R$3.000, é o valor fiscal, é o custo de aquisição, é o custo da compra, então eu vou registrar por R$3.000. Se eu financiei, assim, 72 parcelas lá, perder de vista, não tem problema. O que muda é que eu não estou tirando dinheiro do banco agora, né, do caixa ou algo nesse sentido. Como eu não trouxe muitas informações, né, a gente pressupõe, assim como o exercício anterior, que essa compra ela aconteceu à vista. Por quê? Porque se tivesse uma obrigação de curto prazo, teria que estar junto aqui. Né? Na aula anterior, a gente até conversou sobre a ideia de fornecedores estar relacionado a quem fornece mercadoria. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fornecedor não quer dizer veículo a pagar, né? Financiamento, empréstimo, algo nesse sentido. Também não tem passivo não circulante, então eu entendo, né, a partir dessa combinação de fatores, que houve a compra na forma à vista. Então, R$3.000, aí no dia 7. Aqui eu segui os dias, tá? Mas quem não colocou também não tem problema. Foi só para manter aquele padrãozinho lá que a gente usou na mesma resolução. Mas imaginando aí uma ordem cronológica, que tudo podia ter acontecido num dia só. Né? A compra do estoque, de onde é que a gente vai extrair essa informação? A partir do nosso CMV. Mais uma vez, né? É possível que haja ali várias compras, várias vendas. Como eu não tenho mais informação nesse caso aqui, a gente pressupõe que houve apenas um tipo de operação, uma compra, né? Nesse caso, uma venda a partir dos valores apresentados justamente pela nossa DRE. Né? Mas é possível que esses R$1.000 tivessem sido divididos, né, em 10 vezes, no caso. Eu comprei, vendi, comprei, vendi, comprei, vendi. Tá? Então, eu só não quero que vocês fechem o raciocínio achando que sempre vai ser assim, então o CMV lá do balanço dessa empresa que eu estou analisando aqui, o CMV na DRE vai ser apenas uma única operação, porque ele já está totalizado. Pode acontecer uma série de formas diferentes que vão combinar esse valor, né? Aí aqui eu entendi também que ele é 100% a prazo, por quê? Porque eu considerei justamente o valor, né, dos nossos fornecedores a pagar, que coincide especificamente com
o nosso CMV. Poderia também ser diferente, tá? Existem variáveis aplicáveis aqui. Mas para simplificar, eu considerei e fiz um único lançamento. Aí no caso da venda, que é o que a gente comentava agora há pouco, o que eu não posso me esquecer? Né? E aí, obviamente, aqui eu preciso considerar a entrada de estoque, né? Débito e estoque sempre para aumentar uma conta de natureza devedora, eu preciso debitar. Quem que é a conta de natureza devedora? Meu estoque de mercadoria. Bom, aí na venda eu não posso só me esquecer de fazer essas duas etapas, ainda que eu faça isso tudo num lançamento só de débito e crédito. Mas eu não posso, de toda forma, deixar de registrar a receita e deixar de registrar o CMV. Por quê? Inclusive a própria baixa aqui, né? A saída do estoque. Porque a partir do momento que eu tenho esse tipo de operação, em que há a incidência de uma despesa, ou em que há a incidência de uma receita, é justamente a ideia, o propósito da nossa demonstração de resultado. Então, eu tenho que observar com cautela ali, sempre naquele período. Estou fazendo a contabilidade da empresa no mês de novembro aqui, que nós estamos. Eu vou considerar as receitas do mês de novembro, independente do regime tributário que ela tenha, por exemplo. Né? E aí eu preciso, independente se eu vou ter impostos específicos sobre isso, eu preciso considerar aquela receita, aquela despesa referente àquele período. Normalmente, isso é um outro cuidado que a gente tem que ter, é que assim, a partir do regime tributário é que se observa, né, esse período e existência aí. Por exemplo, você vai trabalhar ali com a circunstância de uma empresa do Simples Nacional. Lá na frente vocês vão estudar os regimes, vão, né, especificar cada um dos itens. Mas se a empresa tem lá a sua apuração mensal, que é o que diz a legislação 123 lá de 2006, a lei do Simples Nacional, todos os meses eu tenho uma receita, todos os meses eu tenho uma despesa. Então, é o fechamento deste período. E aí a ideia, por exemplo, diferentemente ali de quando eu trabalho com outros regimes, vou para uma outra empresa que está no lucro presumido, eu vou mensalmente apurar essa receita, essa despesa, para, por exemplo, verificar a incidência de impostos como o PIS e COFINS, mas não necessariamente do IRPJ, né, ou da contribuição. Por quê? Porque cada um daí tem a sua legislação específica, sua metodologia. Mas, de toda forma, eu vou acabar caindo no quê? Numa apuração mensal. Né? Ainda que seja para eu apresentar esse balanço patrimonial para os sócios lá da empresa, para registrar na junta, para fazer o processo completo, apenas no final do ano, que é quando a gente diz que termina o exercício social. Né? Se eu estiver falando aí de uma SA, salvo em características específicas do próprio estatuto. Mas normalmente o que é o exercício? É 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então a receita daquele ano vai ter que bater com as receitas mensais. Por isso que justamente a contabilidade acontece todo dia, com o movimento da empresa que aconteceu no período anterior. Enfim, né? Aí o conceito é justamente esse. Se eu não registro a receita, eu não posso ter uma DRE que vá apresentar esse tipo de informação. Né? Então, uma coisa tem que partir desse pressuposto. Assim como eu só registro no balanço um veículo e a sua depreciação acumulada, se houver uma compra desse veículo em algum momento, né? Ou a presença dele em balanços anteriores, continuando ali o saldo das contas patrimoniais. E aí, qual que é a essência, né? Que a DRE eu vou considerar o período que eu estou trabalhando. Né? Então, eu não acumulo a receita, por exemplo, do mês, se eu estou fazendo uma DRE de outubro depois de novembro. A minha receita de outubro é de outubro, a minha receita de novembro é de novembro. Já numa conta de balanço patrimonial, numa conta patrimonial, eu vou considerar o saldo anterior do banco. Vou considerar o saldo anterior do estoque, de fornecedores, de lucros e etc. Né? Então, é importante dominar essa dinâmica e não esquecer desse fator, justamente para quando vocês forem fazer ali operações contínuas, eu vou contabilizar o ano todo da entidade. Quando eu considero esse fechamento, aí eu preciso separar essas informações. O balanço patrimonial ele tem essa cumulatividade, né, de saldo anterior, movimentação a débito e crédito, que é o balancete que a gente faz, e saldo final. Já a minha DRE é dentro do período em específico. Se for do fechamento do ano, eles vão considerar o mesmo período. E aí, feito o lançamento aqui como crédito, por quê? Receita tem natureza credora. Eu estou aumentando, estou dizendo que houve receita. Débito banco, dizendo então que esta receita, né, esse volume de capital aqui, foi justamente aplicado na forma da conta bancária. Né? E a baixa no estoque, o raciocínio seria o inverso, justamente
por conta da natureza da operação. Então, eu estou debitando uma despesa, que é o chamado CMV, o custo da mercadoria vendida. Aqui a gente não calculou ele, né? Não estamos fazendo controle de estoque, é importante lembrar também que isso acontece nas entidades. Eu vou ter lá os métodos de controle, se eu vou trabalhar com o PEPs, com o custo médio ou com o EPS em situações. Normalmente, os dois primeiros são os mais utilizados, sendo o custo médio o mais recomendado se a empresa ela não possui uma forma de controle mais adequada. Mas o CMV, apesar do nome de custo, precisa ser tratado como uma despesa. E aí essa apuração dessa despesa faz diferença no processo, assim como vocês já relacionaram. E aí débito, despesa, justamente porque elas possuem natureza devedora. Né? Então eu estou aumentando o volume das minhas despesas e creditando o estoque, ou seja, fazendo o inverso para uma conta de natureza devedora também. O estoque pertence a quem? Ao ativo. Ativo tem natureza devedora. Então, se eu credito uma conta como essa, eu estou diminuindo ela. E aí, efetivamente, fizemos a entrada da receita e a baixa do estoque. Eu comentei com vocês, né? Lembra sempre dessas duas etapas. O cliente paga, você entrega a mercadoria. São duas coisas que acontecem simultaneamente. Eu vou para o fechamento do mês, aqui no nosso exercício mais simplificado, né? Para poder verificar essa informação e ver se eu preciso fazer o registro. Eu observo no balanço que eu só tenho o imobilizado. Se eu tivesse o intangível, eu precisaria fazer a minha amortização. Tá? Então, se eu tivesse ali bens naturais, né, como por exemplo, uma mina de ouro, né, eu teria que fazer a exaustão, o consumo daquela mina de ouro naquele período. Se eu tenho aí uma patente, um software que eu pago anualmente, que eu pago mensalmente, que eu tenho ali uma vida útil maior, ou até mesmo que foi de criação da entidade, eu tenho então um bem intangível. Se eu tenho esse bem intangível, eu preciso fazer o registro da amortização que acompanha, né, o desgaste que aquele bem intangível possui. Então, lembrando, só tomar esse cuidado. Não posso esquecer de registrar a minha depreciação justamente porque ela acompanha o patrimônio. E aí eu vinculo sempre uma coisa com a outra. A depreciação pertence a quem? E aí tem que tomar outro cuidado. A depreciação, ela é de que tipo? Eu tenho situações que me permitem, por exemplo, trabalhar com acelerada, cuja metodologia de cálculo vai ser diferente dessa linear aqui do que a gente chama normalmente de acumulada, que ela vai considerando ali uma forma estática, uma forma padrão, digamos assim, todos os meses, pelo cálculo, pelo raciocínio que a gente fez. Eu sei que eu já perguntei isso várias vezes, mas nos outros exercícios vocês estão trabalhando com depreciação? Nas outras disciplinas? Ainda não, professor. Tá, mas já vai entrar agora. Tá, e deu para vocês entenderem o conceito base, né? O que significa, qual que é a essência do raciocínio aqui? Sim, senhor. E os demais? E outro tipo de bem que eu vou ter depreciação, por exemplo? O imóvel, que na aula passada foi citado. Outro exemplo. Uma coisa que toda empresa praticamente tem que ter hoje em dia, senão praticamente não funciona. Sistemas. Sistemas, computador, o que mais? Bom, eu acho que tudo que você compra que ele é usado, ele cai o valor. Então tem que haver a depreciação, né, de tudo que tem ali dentro. Tá. Então vamos lá. O computador, ele é físico, corpóreo? Sim. Posso vê-lo, posso tocá-lo? Pode. Depreciação. Portanto, é um bem tangível. Essa é a ideia ou a expressão contábil que a gente usa. Tangível significa que eu posso tocar, correto? Que ele é materializado. Intangível é aquele bem que eu não posso tocar, que é o outro exemplo que o colega citou. Eu tenho lá, por exemplo, um computador que está usando um sistema operacional do Windows, que dentro desse sistema, só a título de exemplo aqui, eu uso o pacote Office que eu pago R$300 por ano. Certo? O computador é um bem tangível. O pacote Office é também ou não? Não, é intangível. Não. Ele é intangível. Eu pago pelo uso, pela licença daquilo. Eu uso um sistema de gerenciamento e controle financeiro, que eu pago mensalmente, que eu pago anualmente, mas eu tenho uma licença adquirida, né? Ou seja, o direito de uso. A partir dali, eu tenho outro bem intangível, aqueles sistemas de gerenciamento de emissão de nota fiscal, por exemplo. É possível.
Não é tão comum para pequenas e médias empresas, né? Isso depende, aí nós precisamos considerar a relevância dessa informação, tá? Então, aí se eu estou falando de uma grande empresa cujo custo disso é altíssimo, aí eu vou, obviamente, registrar, não vou deixar de registrar essa informação. Tá? Agora, essa empresa, por exemplo, desenvolve lá o seu próprio sistema, a sua própria licença e cede isso, inclusive, aí eu tenho que registrar isso patrimonialmente. Agora, fazer essa parte contábil, às vezes, para uma pequena empresa, talvez não se leve tanto em consideração. Essa relevância da informação é um cuidado meio que a critério do contador, ele só não pode simplesmente ignorar. Se for possível, né, e se essa informação influencia o processo de tomada de decisão posteriormente, que é essa análise do balanço que a gente está fazendo, entender as informações, obviamente tem que ter sido registrado. Então, aqui, quando eu falo bem, o valor do bem, eu estou falando sempre de bens tangíveis. Então, tangível, depreciação. Intangível, que eu não posso ver, que eu não posso tocar, amortização. Bens naturais, como, por exemplo, aí, né, a mina de ouro, ou até mesmo situações como, por exemplo, pastagem e outros aspectos ali, terras naturais, nuas ali, a gente vai ter a exaustão sendo aplicada, né? Aí lá, conforme vocês forem praticando, vendo exemplos, situações nas disciplinas específicas, vai ajudando, vai construindo esse conhecimento, tá? Não precisa dominar isso agora. Tem a fórmula, tem a mecânica, tem o cálculo, e aí vocês vão vendo que provavelmente vocês vão trabalhar com percentuais, tá? Isso é muito comum, é o jeito mais tradicional de se fazer. Vocês viram que aqui eu não trabalhei com nenhum percentual, mas a ideia, o cálculo, o raciocínio vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, costuma-se dizer os percentuais justamente porque é a lógica que a Receita Federal estabelece para a gente poder trabalhar. Mas vai acabar culminando, se vocês pegarem um exercício lá na frente, vocês voltam para esse aqui, vocês vão ver que o raciocínio aplicado aqui vai ser o mesmo, né? 3.000 sendo 100%, e aí a divisão que a gente faz aqui seria mais ou menos assim, esse raciocínio aqui, os 20%, para a gente começar. Se eu tenho uma vida útil de 5 anos, então 100%, dividido por 5 anos, quer dizer que ele se desgasta 20% ao ano, né? E aí, se eu quero achar essa depreciação mensal, eu vou chegar a esse montante. Só que como ia ficar meio ruim, né, de fazer todas essas continhas, eu passei para vocês essa ideia mais rápida aqui, né, da divisão pelos próprios números de meses, porque ela vai ser a linear, então ela não se altera. Então, por exemplo, aqui, 1,666 dízima periódica aí, vezes o valor do bem, 3.000 vezes 1,66, deixa eu fazer umas casas aqui, por cento, a gente vai chegar aos 49,99, né, um arredondamentozinho, mas daria R$50 aqui arredondado, tá? Antes não deu porque eu não usei o percentual, né? Mas o raciocínio vai ser sempre o mesmo, não se preocupem com isso. E na dúvida, aplica essa metodologia aqui para você ver se o raciocínio está correto. O valor do bem dividido pela vida útil, débito, despesa, crédito, acumulada. Acumulada é conta patrimonial, despesa é conta de resultado. Então, segue a mesma natureza das contas. Aí chegamos à apuração do resultado com as receitas, né? Como a gente viu que a DRE efetivamente teve 1.051, a gente considera apenas, então, aquela receita que foi lançada anteriormente, né? Não houve mais de uma operação. Débito para as despesas aí, crédito nelas em específico, né? No CMV e na despesa com depreciação, para fazer o quê? O zeramento dessas contas, trazendo tudo para cá. Então, 1.051 menos 1.050, lucro acumulado positivo, neste caso aqui, crédito, lucro, R$1, que foi o que apareceu no nosso balanço patrimonial. Então, a partir desse raciocínio aqui, a gente já consegue definir todos esses elementos. A gente ficou com o fornecedor a pagar, a gente registrou a compra do veículo, do banco, o estoque também terminou com saldo zerado, a partir da combinação das informações. Para a DRE, a nossa receita foi justamente de 1.051, CMV de R$1.000, sobrou o que para ser extraído daqui? Efetivamente, a despesa com depreciação, né, que tem que ser efetivamente a mesma informação que a gente tem registrado. Beleza? Alguma dúvida sobre o livro diário, algo que apareceu aí que vocês não conseguiram fazer, que não deu para entender na aula passada? Tranquilo, professor. Professor, essa apuração aí do CMV, no caso, a gente tem que fazer ela junto com a venda ali logo? No caso, eu fiz lá embaixo, não tem problema? Tá, aqui, você está falando? Você fez ela sim, seguindo esse raciocínio.
Não, do CMV, lá em cima, junto com a venda. Tá. Aqui é o registro do CMV. Isso, então, aí eu não fiz esse registro aí, eu fiz lá embaixo, então aí tem que fazer logo junto com a venda, né? O ideal é que ele esteja associado aqui o mais próximo possível, tá? É possível também que normalmente se registre operação por operação, assim como a receita, tá? Mas é possível. A ordem, de fato, não vai alterar o resultado final, né? Neste caso aqui, desde que você tenha debitado o CMV antes de fazer o crédito do CMV nesse processo de zeramento, ou de encerramento de resultado, de fechamento. Ah, tá, antes de fazer a apuração do resultado, né? Exatamente. Ah, entendi. Pode fazer lá embaixo, mas o ideal é que faça lá em cima, mas daí, antes de fazer a apuração, pode ser. Porque se não há o débito, o razonete do CMV, ele não fica completo, né? Aqui no caso, se não há o débito, ele não seria zerado. Então, se você esquece de fazer essa parte, há um saldo final. E no caso do CMV, inclusive, ele vai existir do lado errado, né? Digamos assim. Aqui é para ser lançamento 8, tá? Ele vai ficar ao contrário, né? Ele vai ter um saldo diferente da sua natureza. Então, para todos os efeitos, por ser uma conta de despesa, tem que sempre levar em conta que ele vai ter que fechar o período, né, o exercício que a gente está fazendo, como saldo final zero. Por quê? Porque daí, se tivesse um movimento em dezembro, ele começaria com saldo final zero. Né? E aí isso significa que a gente apurou corretamente justamente o lucro ou o prejuízo daquele período em específico. Tá? Mas aí, de fato, a ordem ela acaba não alterando tanto assim, né? É só para você ter um controle, para você evidenciar corretamente. Aqui, acho que o débito e crédito das outras contas também foi mais tranquilo, né? Depois que a gente fez aquele raciocínio, aí tem que sempre tomar cuidado com quem que eu falei para vocês, né? O banco, por conta da movimentação. Então, na dúvida, não está fechando o balanço, não está fechando o DRE, volta para o banco, confere. Dá uma olhada, refaz, enfim, observa com calma, que vocês vão ver que normalmente, aí, 70% dos casos, esse processo de conciliação do banco ali, do razonete bancário, vai justificar o fato de você não estar conseguindo fechar o banco. Se não for o banco, segundo passo, vai justamente para a conta de lucro, ou prejuízo, né? Enfim, dependendo do tratamento que vocês estão trabalhando aí, provavelmente também esse razonete vai estar influenciando, esse saldo aqui, ele vai fazer com que o passivo fique diferente do ativo. E os demais, porque eles são mais simples, né? Se vocês observarem, quem que tem muito movimento, geralmente? Banco, estoque, né? Então, são os mais comuns. E aí é uma conta igual ao veículo, você compra, fez o lançamento de registro, ela vai ficar lá. Esse razonete dificilmente ele vai se modificar. A depreciação, ela vai somando, então tem alguns elementos para ir observando aí numa ordem, né? E aí aqui, acho que está bem tranquilo, né? É só uma réplica do livro diário. Como eu falei, a gente não está fazendo balancete, tá? Mas balancete, assim, eu não cobro porque, para mim, eles são muito específicos em relação ao que você quer avaliar. Então, se eu considerasse aqui que a minha conta banco, eu preciso sempre ter o quê num balancete? Um saldo inicial, uma movimentação a débito, uma movimentação a crédito e um saldo final. Então, deixa eu abrir aqui. Então, eu considero que o banco, nesse exercício, ele teve saldo zerado. Deixa eu colocar em moeda aqui para facilitar. Considero que o meu banco, por exemplo, aqui estava com saldo zerado, né? Qual foi a movimentação a débito e qual foi a movimentação a crédito? Se eu já tenho o razonete, isso é muito mais fácil de ser enxergado. Toda a movimentação a débito, aqui no caso vai dar 21.051. A movimentação a crédito, a única saída. Geralmente o pessoal, quando tem dificuldade para fazer o balancete, é porque não conhece a natureza da conta. Tá? Então, se vocês estiverem aí praticando balancete, mesmo que não tenha no modelo, vem aqui do ladinho e escreve aqui, ou se localiza dessa forma. Natureza. No caso do banco, devedora. Então, eu tenho que considerar o quê? Que todo débito aumenta esse saldo aqui, o saldo inicial da conta. Então, quer dizer que era 0, foi para 21.051 e diminuiu 3.000. Qual tem que ser o saldo final? 21.051 menos 6.000. 18.051. Vamos pegar aqui do outro lado, então, um exemplo. Fornecedores a pagar. Onde é que o fornecedor vai? No passivo. Qual é a natureza?
credora. Saldo inicial do fornecedor, 0. Olhou o razonete, ou leu lá as operações, está vendo o movimento. Houve débito? Não. Houve crédito? R$1.000. Então, aqui o raciocínio altera a perspectiva, né? A lógica em si é a mesma, mas a diferença está justamente na natureza da conta. Porque a partir dessa perspectiva é que eu considero. Então, é 0 menos o débito, ou seja, menos 0, mais R$1.000 de crédito, significa que o saldo final foi R$1.000. Nesse caso aqui, se houvesse um débito aqui, vamos colocar aí, por exemplo, de 999, qual seria o raciocínio que eu teria que fazer? Olha só, saldo inicial menos o débito mais o crédito. Tem que ser 1. Né? Seria o mesmo de eu estar escrevendo aqui no meu razonete, ó. Os R$999, 1.000 menos 999, saldo final teria que estar com 1 ali. Né? Então, dependendo da natureza da conta, é que o balancete se modifica. Aí, assim, vai depender muito do que vocês estão trabalhando e tal. Como eu acredito que isso é possível de ser visto diretamente do razonete, eu não cobro, eu não passo essa parte, mas os outros professores eu acredito que eles vão trabalhar com vocês, porque a função do balancete é te dar justamente uma avaliação mais rápida, né, mais direta. Então, por exemplo, você vai fazendo mês a mês a movimentação da empresa, você vai fazendo os balancetes de todos os meses, acumulando ali os saldos. No final do ano, que é quando você tem que fazer o fechamento, você vai fazer o balanço, e aí junta toda essa informação, toda a movimentação a débito, toda a movimentação a crédito. Tá? Então, eu só não estou passando por causa disso, que para mim ele é um processo repetitivo, né, neste caso aqui para nós. E aí, o que eu queria pontuar com vocês é que assim, ó, fechou a razão, você vai para onde? Apurou o resultado, você já tem todas as contas, você vai simplesmente montar esses razonetes, ou essas contas de balancete num balanço. E o balanço, ele tem nada mais, nada menos do que a estrutura básica, ativo, passivo. Subgrupos, curto prazo, longo prazo. Em que sentido? Sentido de liquidez, grau decrescente de liquidez. DRE, ali no caso do passivo, mesma coisa, né? Que eu acho que isso também já ficou claro. Quem que sobra? Patrimônio líquido, conjunto de obrigações para consórcios. Subcontas, capital social, se for uma SA, reservas, lucros acumulados, tratamento dos lucros, né, distribuição, etc. Aí aqui a DRE, o que eu tenho que considerar? Sempre partir da minha receita. Aqui eu deixei, vocês lembram que a gente viu aquela aula específica da DRE e observou lá que tinha uma diferença, né? A gente podia trabalhar com o faturamento, ele fica melhor assim, e com a nossa receita bruta. A gente às vezes tem algumas DREs que vão começar pelo faturamento. Vocês estão por aí ainda? Estão muito quietinhos. Estou indo muito rápido? Já foram embora? Aqui, professor. Tá. A gente tem o faturamento e o faturamento vai significar o quê? Se você pegar uma DRE ou se tiver que fazer uma DRE que comece pelo faturamento. É a soma total de todas as saídas, né, que a gente considera. Aqui eu estou chamando de venda para simplificar, mas uma empresa pode ter outros tipos de saídas também. O mais comum é a própria venda de mercadoria, a saída no sentido de prestação de serviço, né, venda de produto e etc. Vai depender só do tipo de empresa. Mas qual que é a diferença aí de faturamento para receita bruta que a gente aprendeu? E existirão impostos, né, que a gente chama de por fora e por dentro. O mais comum aí do imposto por fora é o caso do IPI. O que é o IPI? O Imposto sobre Produto Industrializado. Quem que paga o IPI? A indústria. Tá? Normalmente, né, é o caso a ser considerado para as indústrias, que é quem fabrica, quem pega lá várias pecinhas, junta tudo numa coisa só e cria um produto. A empresa, o atacado, o varejo que vai vender para nós, pessoas físicas, vai fazer a venda de mercadoria. Né? Às vezes a gente chama de produto também, que é meio relativo essa interpretação, mas é só para separar aqui. Então, o produto é aquele que é produzido, né? E a mercadoria é ela pronta. Né? Aquele processo que você não vai fazer uma modificação. Então, você recebe lá uma caixa e entrega essa caixa para o seu cliente. Você recebe lá um celular e vende esse celular para o seu cliente. Você recebe um computador e vende o computador. Você não vai modificar ele em outro tipo de produto. Né? No máximo, botar numa sacolinha. E esse processo não necessariamente vai caracterizar industrialização. Enfim,
Aí a ideia e o conceito é só para tomar esse cuidado. Então, se você viu lá uma DRE, se você está olhando modelos, tentando entender um pouquinho mais, observa, né? E aí, com base nessa ideia, pode uma empresa, por exemplo, né, que não é uma indústria, trabalhar com esse conceito? Pode, sem problema algum. O faturamento vai representar aquela soma, aquele total de saídas da entidade no sentido de vendas, né? E aí, neste caso, faz-se a redução, por exemplo, aqui do IPI. Aí eu vou chegar ao conceito de receita bruta. Receita, na perspectiva contábil, associando aí o conceito fiscal também, é aquilo que se obtém, né, mediante a atividade que se exerce. Então, você faz uma troca com o seu cliente, você entrega a mercadoria, ele te paga, você tem uma receita. Você presta um serviço, ele te paga, isto é, uma receita, seja vista, seja prazo, mas é uma receita. E essa terminologia ocorre justamente porque receita caracteriza renda. E no Brasil, segundo a nossa legislação, vocês não podem esquecer disso, a renda ela é tributada para pessoas jurídicas também. Por isso que é tão importante tomar esse cuidado. Que daí, se o débito e crédito não registra como receita e você não sabe conceituar bem, na hora de apurar imposto lá na frente não vai dar certo. Na hora de fechar o controle total da empresa no sentido patrimonial, no sentido econômico, de resultado financeiro também, você não vai conseguir fazer por completo esse processo. Então, aí, às vezes, a gente encontra, né, receita operacional bruta, receita bruta, enfim, outras nomenclaturas. Desde que se tenha a identificação desta receita, você vai conseguir partir desse pressuposto. Então, aí, logo depois das receitas, a gente vai ter as deduções, e aí é como se tivessem aqui vários grupos, né? Na prática, é muito comum a gente ver alguns modelos, assim, com vários tipos de deduções, né? A gente vai ter, por exemplo, aqui o caso das devoluções de venda, eu vou diminuindo, descontos incondicionais e etc. Né? Entre outras aqui é o caso do imposto sobre a venda, e assim sucessivamente, até que eu chego na minha receita líquida. Então, eu preciso sempre me lembrar dessa linha de raciocínio. Né? Se eu tenho lá uma DRE com a receita bruta, a receita operacional bruta, né? Ou seja, de acordo com o negócio da entidade, eu vou ter que achar uma receita líquida. Por quê? Qual que é o grande segredo aqui para se perceber? Porque daí, por exemplo, uma empresa... tirar só os descontos aqui. Uma empresa, ela fez lá uma venda, ela vendeu 100 mil reais. Só que desses 100 mil, ela vai ser tributada, né? Ela vai acabar pagando algum tipo de imposto. No caso aqui, a gente vai citar o exemplo do ICMS. Eu fiz 100 mil reais de venda nesse mês. E aí, a partir desse pressuposto, a minha DRE vai ilustrar essa informação. Então, eu tive lá uma receita bruta de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, eu tive 2 clientes que me devolveram a mercadoria e eu devolvi o dinheiro para eles. Mas a operação aconteceu. Né? Então, eu fiz a nota fiscal da venda, depois eu fiz a nota fiscal de devolução. Né? Se for outra pessoa jurídica, ela fez a devolução para mim, enfim. E aí, a partir dessa análise, eu percebi que, na verdade, dos 100 mil que eu emiti de nota fiscal, eu tive 2 devoluções, cada uma de 10 mil reais. Na verdade, eu tive uma receita de 80 mil. 100 menos as devoluções, sobrou 80. E é a partir destes 80 que eu vou considerar, né, essa perspectiva de aplicar um imposto sobre a venda, que o mais comum que a gente vai ter é o caso do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Minha empresa ela é uma prestadora de serviço, ela não vende mercadoria. Eu vou ter um imposto sobre serviço prestado. Aqui, na nossa cidade, a gente chama de ISSQN, né, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Aí tem lá o percentual, tem lá o cálculo, tem a fórmula, etc. Mas eu tenho que levar em conta esse aspecto. E aí, aqui eu estou falando de empresas que vão se encaixar, de novo, no lucro presumido ou no lucro real. Por quê? Por exemplo, se a minha empresa é do Simples Nacional, o Simples que a gente paga lá todos os meses, né, a guia do Simples, o DAS, como a gente fala, vai entrar nesse imposto sobre a venda. Ele vai ser contabilizado posteriormente aqui, né, vai ser registrado, digamos assim. E ele vai ser evidenciado numa DRE. Então, se você pegar uma DRE cujo o imposto do Simples Nacional, seja ele inteiro ou dividido lá, cada um dos itens está aqui nessa parte, quer dizer que, basicamente, aquela empresa é do Simples Nacional. Né? Por quê? Porque, no caso do Simples, o imposto é sobre o faturamento, né? É sobre a receita que é obtida, de acordo lá com as metodologias de cálculo. Então, numa outra empresa do lucro presumido, eu já sigo uma outra metodologia. Enfim, e aí esses elementos, eles vão encaixando as pecinhas, né? Que para nós, quando a gente está começando, é muita informação, mas com o tempo vocês vão juntando essa linha de raciocínio.
E tudo isso serve para que a gente chegue à ideia ou ao conceito de receita líquida. Por quê? Ora, se eu vendi 100 mil, devolveram 20, então na verdade eu vendi só 80. Desses 80, não é tudo meu, não é tudo da empresa. Isso precisa ser separado, porque uma parte do ato da venda ali, da prática da venda comercial, da atividade mercantil, como a gente fala, pertence ao governo no Brasil. Isso significa que eu vou pagar lá, sei lá, 17% do ICMS. Eu vou pagar uma alíquota específica do meu produto, se ele tem ou não uma variação do meu serviço, se ele tem uma alíquota específica definida em lei, eu tenho que pagar. É o governo justamente dizendo assim, olha, eu permito que você comercialize, mas parte dessa sua receita obtida vem para o meu cofre para eu poder reverter isso em serviço público depois, né, na forma que o governo achar que tem que fazer de acordo com a sua estrutura. Enfim, mas ele vai querer recolher isso. As secretarias de fazenda vão existir justamente para isso, para fiscalizar esse processo, regulamentar esse processo de atividade mercantil, de prestação de serviço e etc. Né? Então, é importante tomar esses cuidados, entender essas nomenclaturas e saber que isso aqui tudo vai atender lá a legislação fiscal, a legislação empresarial, a legislação que se aplica ao contexto que a gente está discutindo. E aí a receita líquida dos 80 mil menos o imposto, sobrou, sei lá, vamos colocar aí 50 mil reais. É para eu justamente ver e saber que, olha, apesar de eu ter faturado lá tanto, foi fazendo as diminuições, entendendo o meu resultado, na verdade, eu tive uma receita líquida, ou seja, de fato entrou para mim aqui, vai ficar comigo, 50 mil reais no cofre da empresa, no caixa da empresa, e aí essa receita não significa necessariamente lucro, porque se a venda foi a prazo, o dinheiro não entrou. Se o dinheiro não entrou, eu pago o imposto? Pago do mesmo jeito. O fato da venda ser a prazo não significa que eu não tenho que pagar o imposto. Né? E aí esses cuidados, essa interpretação tem que ser observada por quem faz a parte contábil. O CMV, CPV e CSP, né? CMV, custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido ou custo do serviço prestado, são metodologias e formas, né, adequadas aí à realidade. Servem para que se entenda que, para a obtenção de receita, isso é uma lógica essencial da contabilidade, para que haja entrada de receita numa empresa, eu tenho que ter algum tipo de despesa. Inevitavelmente vai acontecer algum tipo de despesa. As mais comuns são o CMV, o CSP e o CPV, de acordo com a natureza de cada uma. Então, se eu só presto serviço, eu vou calcular o custo do serviço prestado, ou a despesa do serviço prestado, a despesa do serviço vendido, enfim, algo nesse sentido. As nomenclaturas aqui é porque elas foram consolidadas pelos doutrinadores, pelos professores, pelos estudiosos, e hoje se adota essa linguagem, porque todo mundo acaba querendo falar da mesma coisa, né? E aí, com isso, eu consigo entender que existe ali um lucro bruto. Esse lucro significa justamente receita menos despesa. Ele é o nosso primeiro resultado, né? E ele ainda é chamado de bruto, por quê? Porque ainda se entende que normalmente, além do CMV, eu vou ter outras despesas que vão fazer com que haja uma diminuição, né, nesse resultado que eu estou obtendo naquele período. Por isso aí a gente tem os grupos. Então, das despesas operacionais, as mais comuns, né, o mínimo que se espera que uma DRE tenha, despesa com venda financeira. Então, seria o mesmo raciocínio de antes. Eu venho para cá, estou montando lá a minha DRE, e aí a partir deste, deixar ele mais clarinho aqui, eu vou ter lá um campo, vai dar para vocês enxergarem, né? Aí acho que melhora. Despesa, opa, diminuindo, né? Despesa com venda. Por exemplo, o que é uma despesa com venda? Comissão. Eu tenho lá efetivamente uma pessoa que é responsável por fazer essa venda. A cada venda que ela faz, ela gera uma comissão para ela mesma. Eu vou ter que pagar. Se eu vou ter que pagar essa comissão, ela é uma despesa na perspectiva patrimonial, de resultado da entidade. Outro exemplo ali, despesa. Nem eu estou enxergando, imagina vocês, né? Despesa financeira. O que é uma despesa financeira? É aquela despesa que eu tenho lá da taxa da conta corrente do meu banco, dos juros que eu paguei em relação à antecipação de um boleto. Eu vendi a prazo, aí eu não quero esperar o cliente pagar, fui lá no banco e falei assim, ei, você não adianta esse dinheiro para mim e fica para receber o resto para você? Então, os juros vai estar aqui. Aí vocês vão estudar lá na frente a diferença de juros passivos, que são aqueles que a gente paga, e juros ativos, que são aqueles que a gente recebe, por exemplo, conta poupança.
Deixei R$1.000 na conta poupança pessoa jurídica. Passou 30 dias, ganhei juros sobre aqueles R$1.000. Ganhei R$1 de juros. Essa diferença, esse montante de ganho ali vai ser registrado como uma receita financeira, né? Que a gente vai chamar de juros ativos. Paguei juros porque paguei o boleto da conta de energia da minha empresa atrasado. Tem lá juros por conta do tempo. É uma despesa financeira. Enfim, despesas administrativas, que é a manutenção do negócio, né? Aí tem uma variação muito grande, a gente pode considerar, mas os exemplos administrativos podem ser os mais comuns, né? O material de uso e consumo, por exemplo, dentro do escritório administrativo, se é mantido ali, entre outras, né, despesas gerais que eu possa ter que não se encaixem em categorias específicas, enfim. Basicamente, todas as despesas relacionadas à operação do negócio. Se eu não tenho domínio sobre essas despesas, né, elas não precisam, como vocês viram, não são necessariamente o mesmo que custo fixo, que vocês vão estudar lá na frente. A gente separa elas na DRE só para ter um controle, né? E aí, dependendo do volume, da característica da informação, a leitura é feita, né, a forma de apresentação é feita pelo profissional contador. Então, você vai ter que conhecer o negócio do seu cliente, vai ter que observar isso e tratar isso da forma mais adequada. Outras receitas e despesas, aí a gente observa ali todas aquelas que não vão estar necessariamente categorizadas ali na parte operacional. Então, eu posso considerar o caso de receita financeira, os juros que eu citei para vocês. Eu posso considerar um outro tipo de despesa, por exemplo, ali uma taxa de um registro que eu paguei, mas ele não é recorrente, né? Ele acontece só uma vez, porque eu precisava emitir algum tipo de documento. Fui lá e gastei com o cartório, por exemplo. É uma despesa, né, que está relacionada ali à atividade do negócio, mas ela não é necessariamente parte da operação. E aí eu preciso contabilizar isso também, né? Então eu vou considerando cada uma dessas perspectivas, né? Despesas gerais, aí eu posso colocar só a parte fixa, aluguel, água, energia e etc, enfim. E aí eu vou considerando de acordo com a realidade de cada entidade que eu estou trabalhando a parte contábil. Aí eu vou chegar efetivamente ao lucro antes do imposto de renda. Às vezes a gente entende isso aqui, tá? Sendo chamado assim como resultado antes do imposto de renda. Vai depender do modelo que vocês estão pegando, aqui. Vai depender do layout aí, né? Da estrutura da DRE. Não tem problema. Resultado, neste caso aqui, significa a mesma coisa que lucro, né? Para o raciocínio que a gente fez. Aí eu coloquei a observação aqui, olha, a tributação sobre a renda depende do regime tributário. Então, por exemplo, se a empresa é do lucro presumido, eu vou calcular o imposto de renda. Se ela é do lucro real também, eu vou calcular o imposto de renda. E a contribuição social sobre o lucro líquido, né, que é desta parte aqui. Que é o caso muito comum. Por quê? Porque as SAs, esse modelo que a gente está usando, é das sociedades anônimas. Né, e as sociedades anônimas normalmente não estão no Simples Nacional, que é o raciocínio que a gente fez aqui em cima antes, tá? No caso do imposto sobre a venda. Então, ela quer dizer que ela apura os impostos um por um. Todos os impostos que aconteceram ali, de IOF até qualquer outro, né, o PIS, COFINS, que são os mais comuns aí, o próprio ITI, o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, etc., enfim. Ela vai apurar cada um de acordo com a sua própria lei. O Simples tem essa vantagem de você apurar tudo numa coisa só, a partir do faturamento e da receita. Mas o modelo das SA segue esse raciocínio justamente por isso, porque ela entende-se que a empresa vai fazer a apuração item por item, né? E aí chega-se, então, ao lucro líquido, né, depois das provisões ou depois do pagamento desses impostos sobre a renda, o imposto de renda e a contribuição social, e é antes das participações. O que é participação? Participação é justamente a obrigação que a entidade tem ali com os seus sócios, né? E esses sócios, eles podem ser os funcionários, eles podem ser os investidores, eles podem ser na forma mais diversa possível. Aí a legislação, ela fala, olha, primeiro pagam-se os debêntures, que são títulos de dívida emitidos pela entidade, depois paga-se os empregados, depois os administradores, depois as partes beneficiárias e eventuais fundos que existirem de acordo com a entidade. Tudo isso baseado em estatuto social. Então, se existe, vai ter que estar no estatuto. Aí chega-se finalmente ao resultado líquido do período, né, que é o que a gente chama de lucro líquido. No raciocínio aqui, é isso. Resultado líquido é o mesmo que o lucro acumulado, no nosso exercício aqui, efetivamente. Mas a DRE, ela é grande assim, porque, de fato, né, entre o faturamento lá de 1 milhão e o lucro líquido, tem uma diferença muito grande. Então, faturamento, receita, não é sinônimo de lucro.
Vocês estão vendo aí vários tipos de deduções que precisam acontecer, justamente para poder configurar o resultado da forma mais verdadeira possível, né? E aí o lucro ele pode ser dividido na forma de cotas para os sócios, né? Isso é uma dúvida muito comum do pessoal. Então imagina o seguinte, olha, a empresa ela teve lá um lucro líquido aqui, antes do imposto de renda, de R$100. Né? Aí ela tem 2 sócios. Aí a gente volta lá na essência do que a gente discutiu, que é o capital social, que é, digamos assim, a dívida dos sócios. Ficou determinado, né, no contrato dessa empresa, no contrato social dessa entidade, que cada um dos sócios ali tem 50% de participação. Se o lucro foi de R$100, o nível de participação é de 50% para cada um, eu vou pagar esse percentual de participação para cada um. Né? Então, eu vou considerar essa informação. A empresa não deseja fazer a distribuição, então ela vai jogar esse lucro ali, ela vai deixar isso acumulado na forma de uma reserva, na forma, enfim, né, do que for o caso, e vai futuramente, no final do ano, por exemplo, fazer essa distribuição, ou depois de um tempo. Então, é importante entender essa dinâmica, esse processo. E aí, normalmente, quando a gente fala de SA, é estatuto, portanto, vai ter lá 20% do lucro vai ser trimestral, vai ser dividido entre os sócios aí, enfim, né, as cotas conforme as ações que a empresa possui. Ou no caso de uma empresa que não tenha capital aberto, ela vai ter os seus sócios de qualquer forma, se for só um, se forem 2 ou mais, vai fazer essa divisão de acordo com o seu estatuto ou contrato social, tá? Então, em essência, né, depois dessa divisão aí, a gente pode fazer essa observação aqui, seriam as diminuições, né, por exemplo, para o sócio A, para o sócio B, para registrar esses montantes, e tudo isso também volta lá para o débito e crédito, tá? Então, efetivamente, o débito e crédito, ele não acabou aqui, né? Então, eu faria uma apuração do meu resultado, do meu lucro, depois do lucro eu faria essa distribuição dos lucros ali líquidos, com o pagamento de imposto de renda, com o pagamento da distribuição para os sócios, conforme a definição. Eu só não coloquei aqui porque eu acredito que também aí já é exigir demais de vocês nesse momento mais básico, né? Que o foco do nosso entendimento é ver o layout, a estrutura. E aí, uma vez que você se depara com uma situação, poxa, então nessa empresa eu faço a distribuição, aí vai para o débito e crédito. Ah, mas como que eu faço débito e crédito? Volta no raciocínio, no mesmo raciocínio que você fez quando você fez a integralização do capital social, na compra de estoque, qualquer outra coisa. Quais são as contas que você vai trabalhar? Lucro distribuído para o sócio A, lucro a distribuir, se houver um período ali, enfim. Vai sair de onde esse dinheiro? Vai sair justamente da conta bancária. Então, uma coisa vai diminuir a outra. Enfim, o débito e crédito, em essência, vão partir do mesmo pressuposto, né, independente da complexidade da operação. É isso que eu quero que vocês entendam e compreendam com bastante clareza nesse momento. Porque daí pode vir contabilidade geral, comercial, específicas de pública e de outras instituições, rural, etc., e vocês vão ver que a diferença vai ser só as particularidades que cada um tem, mas, em essência, a grande base vai ser ainda o mesmo raciocínio de débito e crédito. Dúvidas, comentários, observações, análises, expectativas? Sono, muito sono, pouco sono, pouca vontade de aprender, todo mundo deixou o celular aí funcionando, foram assistir TV. Vontade não faltou não, hein, professor? Estava aqui observando, senhor. O que achou? Deu para entender? Deu bastante. Dá uma opinião aí, inclusive, dá uma ideia. Aquela participação, quando o senhor fala de funcionário, é tipo no banco, quando tem participação do lucro, né? Inclui. Aqui, opa. Aqui você está falando, né? Isso, porque eu vi lá no banco com um dos requisitos lá é participação no lucro, acho que é uma coisa assim relacionada. Porque banco, por ser instituição financeira, vai necessariamente ser uma sociedade anônima. Significa que tem que ter estatuto social. E no estatuto social, o banco vai lá definir e falar assim, olha, sei lá, 10%, né, 1% do lucro líquido do ano vai ser distribuído para os empregados, né? E normalmente a galera, quando tem sindicato, quando tem o caso das instituições financeiras, banco em si, elas vão ter essa atividade sindical, o sindicato vai lá e briga, por exemplo, né? Briga no bom sentido, fala, olha,
A gente quer valorizar a produção, tem um plano de carreira e, além disso, a gente quer uma participação de 1%, não necessariamente 1% para todos os colaboradores, mas deu R$1.000 de lucro líquido. A gente quer que esses 1.000 sejam divididos igualmente para todos os colaboradores. A empresa aceita, coloca no estatuto, todo mundo vota e tal, enfim, né, os acionistas votam e efetivamente isso é distribuído. De fato, é esse o raciocínio. Quando ela abre o capital, por exemplo, ela vai ter lá também debêntures que ela emite para captar recursos, né? São títulos que ela coloca e fala assim, prometo lhe pagar daqui 20 anos. Por exemplo, se você me der R$100.000 hoje, eu prometo lhe pagar 120 mil daqui 20 anos. Só fazer um raciocínio. E aí ela vai usar esses 100 mil hoje. Daqui 20 anos ela vai ter essa dívida, né? Ou prometo lhe pagar mensalmente 5% da minha dívida para com você, né, desses 120 mil aí calculado. É uma linha de raciocínio. As empresas abrem o capital e fazem esse processo, né? Normalmente as sociedades anônimas é o processo mais comum, é elas que vão ter esse capital aberto para investidores e tal, porque elas captam recursos, né? E aí a gente às vezes até acha que isso é mais complexo um pouco, mas na verdade não é tão diferente assim. O que muda é de onde que vem o recurso, a fonte. Mas quando uma empresa do Simples Nacional vai lá e faz um financiamento, vai lá e pega um empréstimo para ter capital de giro, para comprar mais mercadoria e vender mais, ela também está fazendo uma captação de recursos. Isso também vai para o débito e crédito, também vai para o registro, também vai para a informação contábil, patrimonial e de resultado. E os demais aí? Como é que tá a cabeça, o ânimo? Quem mais que ia falar aquela hora que eu acabei interrompendo? Eu tô achando que vocês me abandonaram aqui. Tá só o Vitor. Vamos ter que voltar a fazer chamada? Não é possível? Em pleno século Professora, eu XXI? tô aqui, só que eu sou um pouco de falar, mas eu tô aqui. Tá, então tá bom. Quem mais que tá por aí? Estou aqui também, professor. José, beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá com pouca gente, né? Porque a disciplina tá com 45, salvo engano. Acho que não, acho que dava uns 40, né? Ao todo. A sala aqui deveria estar lotada, né? Imagina aquela sala presencial, confusão, você tem que ficar pedindo silêncio toda hora, brincadeira. Mas eu sei que vocês estão se desdobrando aí para tentar manter o ritmo com essa forma remota, né? Cansa um pouquinho, mas a gente dá conta, tá? Então, é importante aí, quem não... 42 alunos, agora abriu aqui. Quem não está sentindo ainda muita vontade, né? Quem está com essas dificuldades aí, me procura, qualquer coisa me avisa, tá? A gente vai achando formas. Eu estou tentando ser o mais prático possível, né? Eu não sei se está atendendo as expectativas, mas, enfim, espero que tenha contribuído aí com parte do conhecimento para vocês. Então, se não tiverem dúvidas ou outros questionários e observações, eu vou encerrar por hoje. Considerações? Eu vou passar, então, mais um exercício, tá? Para que vocês façam. Aí eu quero voltar para o nosso raciocínio anterior, né? Que é começar o normal mesmo, digamos assim, fazer o débito e crédito, lendo os atos e fatos, né? Separando estes atos e fatos, a ponto de que vocês consigam fazer essa análise e interpretação, que é o motivo ou a justificativa aí da nossa próxima aula, tá? A ideia não é ficar só também nesse débito e crédito, é ser capaz, né, de passar ali para vocês a descrição de um ato, né, algo que aconteceu, e vocês terem o discernimento de falar, olha, isso eu registro, isso eu não registro. E se registra, como fazê-lo. Então, esse é o propósito dessas atividades que a gente vai fazer na unidade 3. Porque daí as demais, né, as circunstâncias e os aprofundamentos, como eu já falei várias vezes, vocês vão vendo em disciplinas específicas. Só não pode chegar lá sem ter essa base, essa leitura, essa linha de raciocínio, que daí vai ter bastante dificuldade. Bom? Então, obrigado por hoje, boa noite, bom descanso. Assim que eu postar lá, eu aviso vocês, né? Eu não sei se está chegando as notificações aí, mas eu marco lá quando tem atividade, quando tem vídeo postado e tal, eu deixo para notificar. E sempre vai no e-mail institucional, tá bom? E o grupo do WhatsApp também fica à disposição de vocês. Beleza, professor? Boa noite, viu? Bom descanso para o senhor.
Até a próxima. Ok, professor, obrigado, boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Até mais. Boa noite, professor. Tchau. Tchau.